Bem, pessoal, boa tarde. Eu vou tentar aqui apresentar uma videoaula sobre o efeito Joule, que é uma parte da eletricidade que faz parte da física, que é ministrada no terceiro ano do ensino médio. Então eu fiz aqui uma apresentação no PowerPoint, aqui na tela do meu computador. Eu vou usá-la como recurso didático aí para ilustrar nossa videoaula. Então eu vou agora mostrar aqui a apresentação e vou continuar falando. Aí eventualmente eu vou aparecer novamente aqui para mostrar que eu estou participando da aula efetivamente. Bem, então nós vamos falar do efeito Joule. O que é o efeito Joule? O efeito Joule vai ocorrer sempre que uma corrente elétrica passa por um fio. Então a definição aqui que eu coloquei é: o efeito Joule ocorre quando um condutor aquece ao ser percorrido por uma corrente elétrica. O que acontece? Toda vez que a gente faz passar uma corrente elétrica por um fio, esse fio tem uma resistência, e essa resistência ela dissipa calor. Isso é o efeito Joule. Então a gente usa o efeito Joule em vários eletrodomésticos aí na nossa residência. Que eu coloquei alguns exemplos: ferro de passar roupas, chuveiro elétrico, aquela lâmpada incandescente antiga, o forno elétrico, a sanduicheira, etc. Então todos os eletrodomésticos que trabalham para gerar calor, né, eles usam o princípio do efeito Joule. Então agora eu vou explicar um pouquinho da lei de Joule. O que vem a ser a lei de Joule? Primeiro a gente tem que conhecer a lei de Ohm. A lei de Ohm fala que V, que é a diferença de potencial, no caso na nossa residência 110 ou 220 volts, geralmente 110, vai ser igual a resistência vezes a corrente. Então R é de resistência e de corrente. Essa é a lei de Ohm. A definição de potência. Potência é igual a trabalho, que é igual a energia, né, sobre tempo. Então potência é energia sobre tempo. Trabalhando essa definição de potência, jogando T para o primeiro membro da equação, a gente tem que energia igual a potência vezes tempo. Da eletricidade, nós sabemos também que a potência elétrica é igual a DDP vezes a corrente. Substituindo a lei de Ohm nesta equação, a gente chega na potência em função da resistência e da corrente. Substituindo agora esse P aqui dessa equação com R2, a gente tem a lei de Joule. Energia vai ser igual a R2, que é a potência, né, vezes o tempo. Então o que acontece? A energia dissipada, o calor dissipado quando um fio é aquecido ao se passar uma corrente elétrica, ele pode ser calculado em forma de energia, que no caso vai ser proporcional à resistência, ao quadrado da corrente e ao tempo que essa corrente está passando. Pela definição da potência novamente, a gente tem que potência é energia sobre tempo. A gente pode dividir essa lei de Joule pelo tempo, e cancelando o T e usando a lei de Ohm, a gente vai chegar a uma fórmula que a gente pode usar eventualmente, que é a potência igual em função da DDP e da resistência apenas. Então a potência é proporcional ao quadrado da diferença de potencial e inversamente proporcional à resistência. Essas fórmulas vão servir para a gente fazer o nosso
exercício sobre o consumo dos eletrodomésticos de uma residência. Então agora aqui eu vou mostrar aqui uma tabela e vou fazer o cálculo do exercício mostrando o consumo diário e o consumo mensal de uma residência com alguns eletrodomésticos. Então, nosso exercício aqui na frente tem uma tabela. O ar-condicionado ele tem a potência de 1,5 kW, ele é usado durante 8 horas por dia. O chuveiro elétrico ele tem a potência de 3,3 kW, ele é usado 20 minutos por dia. A geladeira tem uma potência de 0,3 kW, ela é usada 10 horas por dia. Só para ilustrar, né? Às vezes a gente pensa que a geladeira fica sendo usada durante as 24 horas do dia, mas ela tem um sensor que, quando a temperatura dela chega numa determinada medida, ela se autodesliga e voltando a ser religada novamente quando essa temperatura começa a subir. Por isso que eu coloquei aqui o tempo de uso dela de aproximadamente 10 horas por dia, com o compressor dela elétrico trabalhando. E as lâmpadas? As lâmpadas tendo a potência de 0,1 kW e usadas também durante 10 horas por dia. Aí eu faço duas perguntas aqui. Primeira pergunta: qual o consumo diário da residência? A gente vai calcular o custo, né, desse consumo diário. Primeiro a gente vai calcular em quantos quilowatts-hora são consumidos por dia, e a gente vai multiplicar por 40 centavos, que é o valor de cada quilowatt-hora. E depois eu vou pedir para calcular qual o gasto mensal. A gente vai pegar esse valor diário aí e vai multiplicar por 30. Então, fiz os cálculos aqui num papel e vou mostrar aqui os cálculos aqui explicados. Então tá aqui nosso exercício. Consumo diário da residência. Então é só a gente multiplicar, bem simples o cálculo. A gente pega o ar-condicionado, multiplica 8 por 1,5, vai achar 12. Depois eu pego o chuveiro, 3,3 vezes 1/3, porque no caso 20 minutos é 1/3 de hora. Então a gente chega aqui no 1,1. Depois a geladeira, 0,3 em 10 horas. A gente multiplica 10 por 0,3 dá 3,3. Depois as lâmpadas, 0,1, 10 horas. Multiplica 10 vezes 0,1 dá 1. Somando todos os valores, nós vamos chegar ao ao consumo diário de 17,4 kW. Então esse é o nosso consumo diário. Agora, aqui embaixo eu calculei qual o gasto mensal. Bem simples também. A gente pega o consumo diário, multiplica por 30, ou seja, são 30 dias no mês, e depois multiplica pelo preço de 1 kWh. Então, fazendo a conta aqui, 17,4 vezes 40 centavos vezes 30, nós vamos chegar ao valor de R$ 208,80. Ou seja, nessa residência, o valor da conta de energia elétrica, usando esses equipamentos durante esse tempo aí que foi mostrado no exercício, seria R$ 208,80. Bom, continuando agora aqui com a parte. Agora vamos falar um pouquinho sobre o chuveiro elétrico. Como funciona o chuveiro elétrico, né? Aqui eu fiz um slide mostrando rapidamente, depois eu vou falar um pouquinho.
Então a resistência, o chuveiro elétrico ele é ligado na nossa tomada, né? Na nossa energia elétrica da nossa residência, e dentro do chuveiro existe uma resistência que, devido ao efeito Joule, ela é aquecida, e a gente faz a água do cano que vem fria passar por essa resistência e sair pelo chuveiro mais quente. Então, esse é o princípio básico do funcionamento do chuveiro elétrico. Então, no verão, tem duas chaves geralmente, né? Verão, inverno, tem duas graduações, né? Verão e inverno, e é o desligado, né? Quando o chuveiro está desligado, não passa corrente, a água sai da mesma temperatura que ela vem do cano. Quando a gente bota no verão, a resistência é mais longa, e quando a gente bota no inverno, a resistência é mais curta. O que acontece? Aqui eu coloquei outra. Como a resistência, a gente tem que... Por que no verão a resistência é mais longa e no inverno a resistência é mais curta? Vamos lá. A gente tem essa fórmula aqui, ó, V igual a RI, tá? E o V é constante. Então o V sempre é constante, ou é 110 ou 220 volts. Quando a gente aumenta a resistência, no caso do verão, a gente vai diminuir o I, já que o V é constante. Então quando a gente diminui o I, a gente vai diminuir a potência, porque P é igual a VI. Então se a gente diminui esse I, a potência vai diminuir. Se a gente aumenta o I, a potência vai aumentar. Então por isso que no verão a gente tem a resistência mais longa, porque como a resistência é mais longa, o R vai ser maior e o I vai ser menor, e a potência vai ser menor no verão. Já no inverno é o contrário, a resistência vai ser mais curta, aí a gente vai ter um R menor e um I maior, logo a potência vai ser maior. Acho que deu para entender aqui, ó. Então, vou mostrar agora aqui um pouquinho mostrar um slide agora aqui do chuveiro, e vou explicar aqui o que acontece, como é que é o mecanismo de funcionamento do chuveiro, tá? Então aqui o chuveiro elétrico, a gente tem aqui a entrada de água, a água entra aqui pelo cano, aqui dentro a gente tem a resistência, efetivamente, aqui é o lugar que sai a água. O que acontece? Aqui a gente tem um diafragma, que esse diafragma ele sobe e desce. Conforme a água entra por aqui pelo cano, ela enche esse espaço aqui do chuveiro, e aí ela vai criar uma pressão maior aqui. Ela vai começar a escorrer aqui, mas ela vai ficar retida aqui. Essa água vai começar a aumentar, vai entrar aqui, vai criar uma pressão maior aqui. Esse diafragma vai subir. Quando ele subir, ele vai entrar em contato, entrar em contato com a rede elétrica da nossa casa. Então isso aqui vai encostar aqui, aí vai fechar o circuito, e a partir do momento que o circuito está fechado, a resistência vai começar a aquecer. E a resistência aquecendo, ela vai aquecer a água que passa pelo chuveiro. E vai sair uma água aqui mais quente do que a que está entrando. Então esse é o princípio básico aí do funcionamento do chuveiro elétrico. Então aqui eu vou mostrar rapidamente o circuito aqui do chuveiro elétrico. Quando a gente coloca, aqui a gente tem por onde vem os fios, né? A corrente da nossa casa aqui, ela vem por aqui. Aqui a gente tem a chave verão e inverno. Quando você coloca no verão, a resistência é mais longa, então a corrente ela passa por esses dois resistores aqui em volta. Quando a gente coloca no inverno, ele vai passar apenas por esse aqui. Então a resistência vai ser mais curta. Então, como eu já expliquei naquele slide anterior, né? Quanto maior a resistência, menor a corrente que passa por ela. Então no verão a corrente vai ser maior. Correção, no verão a corrente vai ser menor.
e vai aquecer menos a água. No inverno a corrente vai ser maior e vai aquecer mais a água. Então esse é o circuito básico aí do chuveiro elétrico. Agora eu vou mostrar rapidamente um experimento de como ocorre o efeito Joule, que pode ser feito em casa, só que eu recomendo fazer num local que não seja fácil de pegar fogo, tipo, pode ser talvez em cima de uma pedra, porque esse experimento efetivamente ele é feito com algumas pilhas e uma palha de aço, e essa palha de aço vai incendiar efetivamente. Então vou mostrar aqui como é o experimento e vou falar. O experimento consiste no seguinte: a gente pega 3 pilhas e liga em série as 3 pilhas e 2 fios, um aqui no lado positivo e outro lado negativo. A gente fecha o circuito, bota uma palha de aço aqui no meio. Quando a palha de aço tem uma resistência, ela é bem estreita, então a resistência ela é pequena, né? Resistência pequena, a corrente vai ser grande. Então a corrente grande vai criar uma potência alta aqui e vai efetivamente pegar fogo aqui nessa palha de aço. Esse é o experimento que demonstra o efeito Joule. Ele é bem simples e pode ser realizado em qualquer lugar. Só recomendo que seja feito no local que não seja fácil de pegar fogo, porque essa palha de aço efetivamente vai se incendiar. Então é isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que tenha dado para entender um pouquinho do efeito Joule e um pouquinho do chuveiro elétrico também. Então, muito obrigado aí. Um grande abraço. Boa tarde.